Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Quando eu falo sexto ano, estou falando com os nossos alunos e alunas da nossa rede, mas também falo com todos aqueles e aquelas que nos assistem pela TV. Então, na nossa aula de hoje, nós estaremos, falando sobre a gramática e suas perspectivas, mas antes de falar, entrar no conteúdo da aula, eu gostaria de falar, como sempre, que nunca estou só, sempre uma equipe, junto comigo aqui. Eu tenho Ingrid, essa intérprete maravilhosa que torna a nossa aula ainda mais acessível. E tenho também comigo a equipe de produção e a professora Viviane Santos. Vocês sempre estão aqui, me vendo com Camille Borba, que é a minha parceira de trabalho, mas também vocês já me viram e continuarão me vendo com Viviane Santos, que é a minha parceira também de trabalho, amiga, A gente compartilha aqui das nossas alegrias, Da vivência de ser educador, educadora, E estamos aqui nessa batalha e ao mesmo tempo neste objetivo, A educação, ela é muito importante na nossa vida e temos que estar o tempo todo assim lutando para que ela esteja sendo inserida, Alunos e alunas, o ano está terminando, o ano letivo, Mas aí o objetivo deve continuar até o final, E essa disposição de aprender deve fazer parte do nosso dia a dia. Professora Vivi. Professora Adriana, olá, já estou aqui conectada, pronta, esperando todo mundo aí em casa, que eu sei que tem um monte de gente querendo comentar sobre a aula, participar, mandar a sua opinião, mandar a sua pergunta. Isso. Então, você que está aí em casa, lembra de acessar o app do Educa Recife com o seu número de matrícula, com sua data de nascimento, para conversar com a gente enquanto a aula acontece. Lembrando também que essa aula pode ser revista no canal do YouTube, então vai lá no Educa Recife. Dentro do canal tem várias playlists organizadas pelas turmas, Então vai lá na playlist do sexto ano e maratona todas as aulas, tá certo? Eu vou ficar aqui conversando com a professora Adriana e com vocês e volto já. Ok, professora Vivi. Então nós temos sempre, alunos e alunas que entram na nossa rede. Sejam bem-vindos, seja na ferramenta YouTube ou no nosso aplicativo. Também vocês, como a professora Vivi, orientou aí, quem não sabe, aponta a câmera aí e se conecta, tá? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje nós vamos conhecer os tipos de gramática, o rever. Lembrando que nenhum tipo de gramática interfere no outro, Nem a gramática descritiva, como eu já falei com vocês, interfere na normativa, Cada uma tem a sua função dentro do seu contexto social, ok? Então, já falei com vocês o que é gramática, mas vamos rever novamente, Eu coloquei essa pergunta aí, afinal, o que é gramática? Porque a gramática, quando falamos na sala de aula, e aí, pessoal, a aula hoje é de gramática, o que é que vocês respondem, Misericórdia. Você sabe gramática, eu não sei nada, professora, E a gente tem que desconstruir, professora Viviane, essas crenças erradas, Sim, que não é verdade, Esse bilhete, A gramática tem uma função, sim, na vida da gente. E aí a gente pode facilitar muito a nossa vida, Na hora que a gente for escrever um texto, saber exatamente quando usar um sujeito, onde colocar o verbo, como fazer a concordância. Então, tem uma aplicabilidade, sim, muito importante, Muito importante, professora Viviane? E é interessante porque vocês sabiam, já falei aqui na aula, vou repetir novamente, que à medida que nascemos e começamos a conviver com os nossos pais, nossos tios, tias, avós, nós já começamos a ter, a construir essa gramática em nós. E aí? Lembram do nome desta gramática? É a gramática internalizada, que toda criança já começa a exercitar. Então, você sabe sim gramática, você tem uma gramática dentro de você. Então, desconstruir aí
uma crença errada sobre a gramática. Então, você já tem gramática aí, tá? No seu vocabulário. Talvez em algum momento, não é? Você não, ou você pode falar assim, você é uma pessoa que não pode estar me assistindo e não é da nossa rede, diz assim, mas professora, eu nunca fui na escola, né? Mas você tem uma gramática internalizada. E aí você pode não articular os verbos, né? Ali nas orações, quando você fala da forma correta, mas aí você fala. E eu vou mostrar para você que realmente você tem essa gramática internalizada, com exemplos simples do nosso dia a dia que vamos convivendo, e aí vamos falando, e você percebe que há sim um conhecimento. Você aprende quando escuta o outro falar, você fala também, não é? E vai praticando sim o uso dessa gramática. Então, eu trouxe o conceito para vocês, né? O que é gramática? Só para deixar aí registrado e também aproveitar e ler com os meus alunos e alunas do sexto ano. A gramática tem como principal função regular a linguagem e estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes de uma língua. Graças à gramática, a língua pode ser analisada e preservada, apresentando unidades e estruturas que permitem o bom uso da língua portuguesa. Vocês percebem aí, né, que a função da gramática é isso, né, é estabelecer um padrão. Então, a gramática, ela traz para a gente esse padrão. Mas existem outras perspectivas que muitas vezes nós não sabemos. Só que sexto ano, estudando sobre gramática, por que não? Porque aí vai quebrando, não é, esse tabu, essas dificuldades, não é, que nós encontramos, que muitas vezes o aluno não gosta de estudar gramática e não sabe nem por que não gosta. Sim. Não é? E aí percebe-se que quanto mais conhecimento, não é? Vocês estão o tempo todo nas redes sociais e aí vocês vivenciam a língua padrão quando vocês leem uma notícia. Vocês vivenciam a língua padrão quando escutam uma autoridade falando, a professora na sala de aula. Vocês estão escutando, não é? As pessoas discursando com a língua padrão, não é? E aí você para e fala assim, eu não sei falar a língua portuguesa, não é? Eu não sei nada de gramática. E não é, não é? Existem outros contextos, não é? Que você pode afirmar assim, não, eu falo, eu sei gramática, não é? Mas eu falo nesse contexto aqui. Então, hoje a aula que foi preparada para vocês, não é para deixar vocês assim preocupados, deixar vocês conscientes de que existe mais de um tipo de gramática e que é interessante vocês saberem disso. Então, a gramática apresenta as regras, mas quem movimenta e faz da língua um sistema vivo, eu gosto tanto dessa expressão, não é? Imutável, que muda, não é? Somos nós, agentes da comunicação. Então, eu falei aqui de uma autoridade que discursa, eu falei aqui de um repórter que está ali, não é? Dando uma entrevista ou direcionando um jornal, não é? E é interessante porque vocês percebem na fala que eles estão falando, se comunicando, sendo agentes da comunicação com essa linguagem formal. Mas você também é um agente da comunicação. Quando fala com a sua variação linguística, você usa esse sistema, não é? Vivo, que se transforma, que tem essa capacidade, essa elasticidade de mudar o tempo todo. E isso não é gostoso, pessoal. Então, vocês percebem também que quando um repórter, uma repórter está lá, não é, fazendo uma entrevista com em uma determinada comunidade, com um determinado público, ele ou ela muitas vezes falam, não é? Usando não a língua padrão, mas uma linguagem, não é? Com uma variação linguística mais entendível para aquele público. Então, com isso, eu comprovo para vocês que a nossa língua é esse sistema vivo, não é? Que
muda, se transforma, tem todas essas possibilidades de ser falado, de ser conhecido, de ser estudado. Lembrando sempre que a gramática é aquela que estabelece esse padrão, tanto para a língua falada, quanto para a língua escrita. Então, por ser um sistema complexo e passivo de diversas concepções, a gramática apresenta abordagens diversas, sendo dividida, então, em tipos distintos. Distintos é a mesma coisa que diferente. E aí eu trouxe para vocês, não é, esses tipos. E aí nós temos a gramática normativa. Então, vamos ler? Diz assim, ó, bastante utilizada em sala de aula e para diversos fins didáticos. A gramática normativa busca a padronização da língua, indicando através de suas regras como devemos falar e escrever corretamente. Aqui a abordagem privilegia a prescrição de regras que devem ser seguidas, desconsiderando os fatores sociais, culturais e históricos aos quais estão sujeitos os falantes da língua. Então, a gramática normativa é essa que é responsável, como eu falei, não é? Por esse padrão, tá? Então, eu trouxe a foto aqui para vocês, não é? Dessa primeira gramática normativa, pessoal. E aí vocês percebem que a palavra aí, ó, gramática da linguagem. Vocês percebem que a letra aí, não é? Da língua portuguesa. Então, vocês percebem que a escrita não é como a de hoje. É diferente. É diferente. Então, vejam o ano, não é? Gramática, tem 2M, não é? Da linguagem. Vocês percebem que não é um U, não é depois do G, é um O. E aí, veja, da língua portuguesa, da linguagem portuguesa, Fernão de Oliveira, Lisboa, vírgula, edição de 1536. Tem, ó, quanto tempo? Bastante tempo, século XVI, né, professora? Isso mostra que... o fato de estar escrito de forma diferente não significa que tivesse errado, né? Sim. Isso só prova de como a língua ela está apta a mudanças. Ela é mutável. Ela é mutável, não só em termos de significados que a gente dá às palavras, mas na própria escrita dessas palavras, né? Porque ela vai se adaptando aos seus falantes, que são os agentes da comunicação que a senhora havia falado, né? Isso mesmo, professora Vivi. Então, nós temos aqui, ó, uma mutabilidade, não é, acontecendo na nossa língua. E aí eu posso afirmar depois disso que ela é a base da língua escrita, não é? Ela tem, não é, usos específicos, né, da modalidade de referência, não é? A modalidade escrita formal da nossa língua. Então, ela é aquela responsável por isso. Vamos analisar agora esses exemplos a seguir? Então, vejam só, eu trouxe um exemplo aqui, não é? Aí é como se fosse um escritório. E aí, esta moça bonita, ela chega, não é? Querendo trabalhar, não é? E aí, esse empregador, ele chega e pergunta para ela assim, não é? Eu acredito, eu estou, né, aqui levantando hipóteses. Fazendo inferências. Não é? Inferências, não é, professora Vivi? Então, ele pergunta, não é, para ela, não é? Faz alguma pergunta, quantas línguas ela fala, não é? E aí ela diz que fala fluentemente inglês, espanhol, não é? Francês, russo, ela aprendeu tudo isso. Menina! Italiano e alemão. Deve ser difícil, viu, falar isso tudo. Né? Ela estudou outras línguas, professora Viviane, não é? Então, ela se dedicou a aprender outras línguas. E aí ele pergunta, e o português? Aí ela responde, aí varia. Aí varia. Não é? Aí varia. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa expressão varia está correta? Faz parte da gramática normativa que eu falei, que é falado, não é? Em diferentes contextos, como numa reportagem, por autoridades discursando, pelo professor em sala de aula, né? O professor transita, né? Eu transito aqui, eu e a professora Viviane, transitamos
não é, falamos usando a gramática normativa, mas também transitamos na descritiva, que eu vou apresentar para vocês. O que vocês acham dessa expressão vareia? Vamos ver, né? Então, a expressão vareia, não é, aí é da gramática internalizada dessa moça, não é? Então, ela na hora, ela estava, de repente, o nervosismo, levantando hipótese, tá, pessoal? O nervosismo, não é? Ela falou, eu acredito que ela até deu alguns exemplos, não é, dessas línguas que ela disse que falava. Mas, quando chegou na língua portuguesa aí, ela usou, não é, nas suas emoções, ela usou aí a gramática internalizada, não é? Então, ela fez uso de um tipo de gramática, não é? Então, vamos seguindo. E aí nós temos aí duas jovens conversando aí, não é? Transitando, fazendo uso da gramática normativa. E aí uma diz para a outra, não é? Oi, Júlia, você foi à festa da Camila? Fui, Ana. E conheci o namorado dela. Conversa de adulto, tá, pessoal? E o que você achou? Aí, Ana responde, né? Não sei bem. E aí, ela diz, por quê? Aí a outra responde, né? Ele fala, a gente fomos. Não sabe gramática. Já tá fazendo um juízo de valor aí, juízo de valor, né, professora Vivi? Não sabe nada da vida do moço. Pois é. E já tá inferindo de que o moço não sabe gramática. de que ele não é bom por causa disso, né? Não é? Isso é complicado. Então, pessoal, vocês percebem que a nossa língua, não é? A nossa linguagem, não é? A língua, ela é universal, não é? Mas a linguagem, ela é individual. E aí, tem um teórico, que eu não lembro agora, que afirma isso. Então, pessoal, nós, quando usamos a linguagem, estamos nos comunicando, as pessoas estão fazendo a leitura sobre esse conhecimento. Então, muitas pessoas sabem, como eu falei, tem uma gramática internalizada, mas tem medo de se comunicar para não errar, não é? Então, o vareia era a gramática internalizada da moça. Sim. Aqui o agente fomos, não é? Que o rapaz, não é, se comunica e foi julgado, não é, por esse agente fomos, também faz parte, não é, dessa gramática descritiva, dessa gramática internalizada. Ele não fez o uso da gramática normativa. Então, dependendo do contexto, realmente, não é, a articulação aqui do verbo não está correta, não é? Mas ele está se comunicando dentro da língua portuguesa. Sim, demais. E é muito interessante, professora Eliana, para a gente perceber como o discurso ele dá conta de evidenciar os preconceitos. Sim. Né? Porque a partir do momento em que ela desconfia da pessoa simplesmente porque ele não faz a concordância verbal adequada, ela está explicitando, né, a personagem, Sim. que é fictícia, tá? Isso. Ela está explicitando que ela é preconceituosa com quem utiliza a língua de forma inadequada, né? Isso. Então, ela diz mais sobre ela do que sobre o outro. E isso é importante, não é, professora Viviane? Demais. Porque da mesma forma que somos lidos, não é? Quando estamos nos comunicando, nós também lemos o outro quando o outro nos responde, não é? Então, pessoal, preconceito ele não é bem-vindo, não é? Em nenhuma das esferas, não é, da nossa vida. Então nós, olha eu falando aqui a minha gramática internalizada, nós precisamos abolir, não é? Deixar para trás, né, qualquer tipo de preconceito. Simbora, pessoal. Olha eu falando aqui a gramática descritiva, tá a qual eu vou gente apresentar para vocês agora. Então, a gramática descritiva é aquela que analisa um conjunto de regras que são seguidas, considerando as variações linguísticas da língua, ao investigar seus fatos, extrapolando os conceitos que definem o que é certo e errado em nosso sistema linguístico. Então, ela dá essa possibilidade, não é, de análise, não é? E também de aceitação dentro de um determinado contexto. Quando você fala, não é? Quando eu digo assim, simbora, pessoal, eu estou aqui, não é, usando uma gíria. Sim.
né, fazendo uso de uma linguagem que muitas vezes vocês que estão me assistindo podem dizer assim, eita, a professora aí, ó, indo no embalo, né, outra gíria, não é? Falada. Então, pessoal, a gramática descritiva, ela nos dá essas possibilidades, tá? E ela elenca as regras, né, professora Adriana? Sim. Porque como é um sistema, a língua ela precisa de uma organização. Então, se eu sei que nós precisa concordar com nós vamos, Nós que é, vamos. que é a primeira pessoa do plural, então eu tenho uma estrutura que vai me nortear quando eu precisar usar a língua. Isso não significa que adaptações não sejam possíveis, e a gente tem a literatura fazendo isso muito bem. Experimentações linguísticas, né? Verdade. A própria oralidade. Então, nós vai, entendeu? Nós vai. Sim, nós vai. Então é possível de ser usado, embora não seja adequado dentro da uma padrão. Na gramática normativa. Então, nós temos aqui um exemplo, não é? Aqui de falas de diferentes regiões, não é? Como nós temos aqui o oxente nordestino, não é? O ai mineiro, não é? Mano, não é? Que representa aqui o Rio de Janeiro, piá. E aí, cria, não é? É a mesma coisa. E aí, filho, não é? Então, nós temos aqui, não é? O curumim, que vem da língua indígena. Então, minha gente, nós temos várias falas, não é, que se encaixam dentro da gramática descritiva. E aí vejam mais esse exemplo aqui, não é? Quando ouvimos aí alguém falando assim, Pedro vive às custas do pai, não é? E aí, esse primeiro exemplo aí é uma variação linguística que fica dentro da gramática descritiva, porque dentro da gramática normativa, ele é escrito assim, não é? Pedro vive à custa do pai, quer dizer, é o pai que sustenta Pedro. Então, e o que é gramática internalizada? Eu falei, não é? E agora eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos, não é? É o conjunto de regras da língua que já nasce com a criança, isto é, uma característica inata. A criança já sabe falar quando nasce? Não é? O que é que vocês acham? Ou aprende com os pais, com as pessoas que ela convive? É um conjunto de regras linguísticas que uma pessoa cria na fase adulta? O que é que vocês acham? Ou é um conjunto de regras que o indivíduo internaliza durante o processo de aquisição da língua? Achei a seta muito sutil, professora. Né? A seta está aí indicando, não é? Que é esse conjunto de regras, não é? Que é o conjunto de regras que o indivíduo internaliza durante o processo de aquisição da língua, ok? Então, eu trouxe o exemplo aí, não é? Favor não deixar objetos no corredor. Justo. Alguém não é que escreveu aí, que não conhece as regras da gramática, escreveu aí, não é? E aí dá para entender, professora Vivi? Dá, não dá? Dá para entender. Mas aí, quando nós conhecemos, né, as regras gramaticais, toda a construção das palavras, nós percebemos que tem erro, não é, no verbo deixar, na palavra objeto, não é? E aí, quando a criança diz assim, a mãe pergunta pela atividade e ele diz assim, já fazia, mãe. Ele está dizendo, né, ele está usando o verbo fazer, não é? Eu já fiz, mãe. Então, nós conseguimos entender, não é? Porque esses falantes da língua, eles construíram aí, não é? Essas orações dentro do conhecimento da gramática internalizada que eles conseguiram absorver, não é? Pois é. Então, vamos seguir. E mesmo com a inadequação, né, professora Adriana, existe uma estrutura ali. Então, Sim. tem o sujeito, tem o advérbio, tem o verbo, tem o vocativo. Então, assim, tem uma estrutura. Verdade. Mesmo que haja essa variabilidade na hora de fazer o verbo, né? Escrever o verbo. Então, a gente consegue entender mesmo assim. Isso mesmo, professora Vivi. E aí eu trouxe para vocês aí, só para apresentar, né, a gramática histórica, né, aquela que investiga a origem e a evolução de uma língua. Tanto eu quanto a professora Vivi falamos aqui, não é? Que a língua ela foi evoluindo e eu mostrei o exemplo da primeira gramática, não é? Lá em 1536. E aí a escrita não era da mesma forma de hoje. E aí eu provei para vocês que houve uma evolução, não é? Nessa construção, porque a nossa língua portuguesa, ela é mutável, é um sistema vivo,
ela tem uma elasticidade enorme. Então, existem vários tipos, não é, de gramática. E podemos transitar, usar, conhecer, usar todas elas quando necessário. Então, essa gramática histórica eu trouxe apenas para apresentar para vocês. E eu trago a outra, não é? Que é a gramática comparativa, é aquela que estabelece comparação da língua com outras línguas de uma mesma família. No caso da nossa língua portuguesa, as análises comparativas são feitas com as línguas românicas. E aí eu trouxe um exemplo, não é? E aí apresento para vocês o que são línguas românicas na próxima aula, ok? Professora Vivi, vamos nos despedir? Gente, foi uma alegria ficar aqui com vocês. A gente conversou que só. Um cheiro e até a próxima aula. Então, deixo aí uma atividade para vocês, tá? Uma tirinha, onde vocês vão identificar, depois de ler essa tirinha, não é? Após a leitura das HQs, identifique os tipos de gramáticas presentes. Então, justifique as suas respostas. Então, eu me despeço de vocês, um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima, pessoal.